Marcos 6, 45 a 56, o texto diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Então, tanto Jesus quanto os discípulos, nós temos acompanhado, eles vêm de uma jornada desgastante de ministério. Tem muita coisa acontecendo, Jesus ele demonstra sua autoridade das mais diferentes maneiras. Os discípulos sofrem uma transição na caminhada deles com Jesus, de modo que eles são enviados por Jesus a diferentes lugares, a diferentes povoados, para que eles agora pudessem ministrar. Passa-se já da metade do ministério de Jesus, mais ou menos 1 ano e meio, talvez um pouco mais. E até esse momento, como nós já vimos, Jesus é o único mensageiro, Jesus é o único que expulsa demônios, Jesus é o único que cura pessoas, Jesus é o único que fala com poder e com autoridade do Espírito Santo de Deus, pregando as boas novas do reino de Deus. Mas isso precisava mudar. Tal como é na nossa própria caminhada, há um momento onde observar aquilo que Jesus faz já não basta, onde ser espectador diante da obra de Deus já não é suficiente. Há então essa ruptura, há essa transição, eles deixam de ser discípulos e tornam-se apóstolos. Apóstolo não é um título, apóstolo significa simplesmente aquele que é enviado. Então eles deixam de ser aprendizes tão somente, continuariam sendo, claro, mas eles se tornam também aqueles que são enviados. Então eles vão e eles voltam e contam para Jesus tudo aquilo que eles puderam observar. E quando eles estão se preparando para descansar, tanto o mestre quanto os discípulos, uma multidão os cerca. Eles descem do barco, há uma multidão, Jesus se compadece. Nós vimos isso no último estudo, na última reflexão, porque ele olha para aquela multidão e enxerga neles um símbolo, e o símbolo é que eles são ovelhas sem pastor. Isso significa que Jesus olha para aquelas pessoas sem Deus e percebe nelas a carência de todo e qualquer referencial de vida, todo e qualquer referencial de existência, de caminhada, de ser guiado. Jesus se compadece, começa a pregar, começa a ensinar. Fica tarde. Os discípulos têm um conselho: Jesus manda a multidão embora porque eles estão com fome, esse negócio vai sobrar para nós. E Jesus fala: não, deem vocês algo de comer. E os discípulos parecem não entender o que Jesus está falando, porque eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então facilmente 12, 15, 20 mil pessoas ali, e Jesus está falando: alimente vocês, essa multidão. Mas Jesus custaria 200 denários, é quase 7 meses de trabalho. Um denário era o equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. Custa uma fortuna, Jesus, nós não temos esse recurso, também não temos onde comprar, o que nós fazemos? Jesus diz: bom, vê o que tem aí na comunidade. O que vocês têm entre vocês? 5 pães e 2 peixes, o jantar de um jovem. E aí nós entendemos que tudo quanto nós colocamos nas mãos de Jesus, por menor e por mais insignificante que possa parecer, se torna fruto e fonte de milagre nas mãos de Deus. Porque o milagre quem realiza é Ele, mas Ele faz questão de que isso passe pelas nossas mãos. Então Ele realiza aquilo que nós chamamos de um milagre
da multiplicação dos pães. Mas as lições não acabam, porque vai acontecer aqui uma situação em que realmente valiosas lições vão ser trazidas para os discípulos, coisas que eles ainda não haviam entendido. E eu tenho certeza que cada um de nós se relaciona com esse texto da tempestade. E nós sabemos que a tempestade para nós é um símbolo das nossas adversidades. Quem nunca sentiu-se afogando? Quem nunca sentiu-se sufocado em meio às angústias e os dilemas da vida? Bom, é disso que esse texto trata. Aliás, eu resolvi chamar essa mensagem de quando tudo parece naufragar. Você já esteve lá? Já esteve em meio a uma situação onde tudo ao teu redor parecia lutar contra, e você não tem ideia de como sair dali, e você não tem ideia do que fazer, e você não tem ideia como proceder, você não tem ideia do próximo passo, você não consegue enxergar nada. Bom, é nessa situação que os discípulos vão se encontrar essa noite, e lições valiosas para as nossas vidas. Então, versículo 45 diz que logo em seguida ao quê? Ao milagre da multiplicação, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. A primeira lição logo de cara sobre esse texto, qual é? Que a obediência pode ser responsável por nos levar para o meio da tempestade. Eu vou repetir. Obedecer a Deus pode nos gerar problemas. Em resumo é isso. Mas como assim obedecer a Deus pode nos gerar problemas? Eu pensei que obedecer a Deus significaria eu ter sempre tudo bem, e minha família bem, e minha saúde bem, e nenhuma tragédia na minha vida. Como assim? Eu obedeço a Deus para que Ele possa cuidar de mim. Talvez alguns de nós fomos ensinados dessa maneira. Isso é verdade, mas não é uma verdade exclusiva. Ou permita corrigir. Às vezes nós atrelamos a obediência ao sermos bem-sucedidos. É mais ou menos assim. Eu obedeço para ganhar em troca. Se nós formos honestos no nosso coração, nós vamos ver que muitas das vezes que nós obedecemos para ganhar algo em troca, ou para não ganhar algo em troca. E que algo é esse? Algo que nós não queremos. Por exemplo, não faça isso, senão... E aí nós pensamos em Deus como um Deus punitivo. Eu tenho que fazer isso para obter uma bênção, para obter uma prosperidade, para obter uma vitória, seja lá como é que você chame esse negócio. Isso pode se configurar como verdade, mas nem sempre, gente. Nem sempre. Apóstolo Paulo obedecia a Jesus Cristo em tudo, viveu o maior perrengue, a vida toda. E Jó, o que você fala de obediência olhando para a vida de Jó? O cara, quanto mais obedecia, mais se recusava a blasfemar, mais se dava mal, parece. E não que isso também é uma matemática exata, para que nós não fiquemos temerosos em pensar, então eu obedeço ou não obedeço? É claro que obedece. Mas nós temos que entender a razão da nossa obediência. E no Evangelho muitas coisas são subjetivas. Às vezes uns irmãos brincam comigo e falam, tu trabalha o conceito e seja mais direto. Mas algumas coisas no Evangelho são subjetivas. Isso é importante entender, porque às vezes nós trabalhamos apenas com um discurso de ordem, faça ou não faça, vá ou não vá. Então, a nossa espiritualidade, ela fica robótica, ela fica mecânica. Então, ao invés de analisarmos a partir da palavra de Deus e refletirmos aquilo que ela diz, e sermos guiados pelo Espírito Santo, nós queremos receita de bolo. O que eu posso, o que eu não posso? O que eu devo, o que eu não devo? Nesse lugar eu posso ir, tal atitude eu posso cometer, com tal pessoa eu posso andar. É complicado esse negócio. E aí nós vivemos uma farsa. E aí nós vivemos um peso. Mas não é disso que eu quero falar. Nós obedecemos porque nós entendemos que na soberania de Deus, Ele é capaz de orquestrar todas as coisas. Nós obedecemos porque mesmo quando as coisas ruins acontecem nas nossas vidas, nós obedecemos porque nós sabemos que Ele continua do nosso lado. Talvez Ele não nos livre da fornalha, mas Ele pode nos livrar na fornalha. Talvez Ele não nos livre da cova,
mas Ele vai nos livrar na cova. E esse é o nosso Deus. E por que nós obedecemos a Ele? Se nós pudéssemos pontuar uma coisa apenas: porque Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é soberano. Porque Ele tem o poder sobre nossas vidas. Se Ele não fizer absolutamente mais nada sobre nós, a nossa obediência a Ele está atrelada ao senhorio dEle sobre nós. Não é assim que nós chamamos Jesus Cristo, o nosso Senhor? Somos os servos, Ele é o Senhor, e nós obedecemos a Ele. E isso é muito importante, meus irmãos, muito importante. Sabe por quê? Às vezes nós entramos em crise. E nós entraremos em crise. E alguns já passaram por crises, outros estão passando por crise agora, outros vão passar por crise, e crises de fé eu estou falando. E não necessariamente uma crise de fé está atrelada a uma crise da existência ou não de Deus, não é dessa crise que eu falo, é a crise na fé. É a dúvida em meio à fé. Você quer um exemplo? Mateus 5,45 fala que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Sabe quando alguns entram em crise? Quando coisas ruins acontecem. E aí de repente nós nos perguntamos: como eu, um servo ou uma serva de Deus, estou passando por isso? Talvez nós nos perguntemos: como Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E aí pode ser que nós entremos em crise. Sabe por quê? Porque nós não entendemos uma diferença básica. A diferença não está no que acontece em nossas vidas e nas vidas do que não conhecem a Deus. A diferença está em como nós lidamos com o que acontece e onde nós ancoramos a nossa esperança. Quem não conhece a Deus perde ente querido. Quem conhece a Deus também perde. Quem não conhece a Deus fica doente. Quem não conhece a Deus tem câncer. Quem conhece a Deus também tem. A questão não é o quê? A questão é como. E a questão é o entendimento de que em tudo Ele zela por nós. Eu não posso enfatizar o quão importante é isso. Porque quantos irmãos eu já vi sucumbir na fé, porque não entenderam algumas situações nas suas vidas, e não entenderam como, sendo obedientes a Deus, foram levados a situações extremas. Hebreus 6, 18 e 19 diz que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. E preste atenção, temos essa esperança como âncora da alma, firme, segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Nós estamos ancorados. A diferença não é que as tempestades virão para uns e não para outros. A tempestade virá para todos, mas nós não construímos a nossa casa na areia. Nós estamos fundamentados na rocha que é Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. Porque o vento vai bater, a chuva virá contra, as adversidades, angústias e aflições acometerão as nossas vidas. A diferença é sobre o que está aos nossos pés. A diferença é a âncora da nossa alma. É o que Paulo chamaria, meus irmãos, de contentamento. E contentamento não é necessariamente estar alegre em todas as situações, no sentido de estar contente com tudo. Contentamento dá a ideia de conteúdo. Ou seja, o Paulo diria: eu sei o que é estar contente em toda e qualquer situação. E lá na frente ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo posso inclusive passar dificuldades, porque Ele me fortalece. Aquilo que acontece fora é menor do que os meus conteúdos internos. Essa é a nossa fé. Porque algumas coisas vão acontecer do lado de fora, bem complicadas, mas a pergunta é: o que está
fundamentado e enraizado no nosso coração. Então essa é a primeira lição. É Jesus que insiste com os discípulos para eles irem à frente, e sozinhos. Então é a ordenança de Jesus que vai liderá-los em meio à tempestade, sem questionamento quanto a isso. Segunda coisa, não apenas Jesus insiste para que eles entrem no barco, mas despede os seus discípulos antes mesmo de despedir a multidão. E aí eu me perguntei, por quê? E aí, lendo o texto e o contexto e analisando outras referências, eu penso que pelo menos duas coisas. Primeiro, porque talvez ele queria protegê-los de uma tentação. João capítulo 6, versículos 14 e 15, diz que depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, ou seja, depois do povo ter a barriga cheia de pão e de peixe, eles olham para Jesus e dizem o seguinte: bom, esse é o profeta que haveria de vir. Vamos coroá-lo como rei. Jesus sabia disso. Jesus sabia que eles tentariam isso. E quem sabe, Jesus sabia que os seus discípulos, ainda naquele momento, não dariam conta de lidar com tamanha tentação. Qual é a tentação? Uma imagem deturpada da missão de Deus. Cristo sabe, meus irmãos, o que e quando nós podemos suportar. E é incrível como uma bênção na hora errada pode se transformar numa grande distração. Então não se frustre se você realmente está pedindo a Deus uma coisa e parece que Ele não tem te dado. Quem sabe o fato dele não te dar e dele não te permitir viver isso que você está pedindo é a manifestação do amor dele sobre a tua vida, porque se ele te der, você se arrebenta, você se estraga, você se envaidece, você começa a perder o senso de prioridade. Nós somos assim, gente. Então Deus sabe o que e quando e quanto nós podemos suportar. Os discípulos aqui não suportariam a ideia de ver Jesus tendo a possibilidade de ser coroado. Provavelmente eles chegariam para Jesus e falaram: mestre, é isso? Bom, nós estamos aqui, né? A gente está se matando, não tem dinheiro, ó, a sandália está gasta, essas roupas mulambentas aqui. Ô Jesus, ser rei não é mal, né? Aliás, o senhor alcança essa posição de proeminência, vai ser até mais efetivo o seu ministério. É de Deus esse negócio. Não necessariamente. Então Jesus já manda os discípulos embora. Isso deve nos lembrar da nossa própria realidade, nosso próprio coração, proteger os nossos corações. E a segunda razão que eu penso que Jesus envia os seus discípulos antes dele e antes de despedir a multidão, o próprio texto diz, para orar. Jesus precisava orar. E é tão interessante que até mesmo a exaustão, porque Jesus estava exausto aqui, gente. Antes desse dia intenso de ensino e de milagres, Jesus já estava exausto. Ele já queria descansar, ele entra no barco, quando ele chega do outro lado, tem um monte de gente, ele se compadece, ele ensina o dia inteiro, depois ele faz milagre, depois despede a multidão. E antes de despedir a multidão quer fazer dele rei. Ele fala: não, vocês estão viajando, não é nada disso. Ele se desvencilha da multidão, ele vai embora, ele está exausto. O que ele vai fazer? Ele vai orar. Porque me parece que para Jesus, estar com o Pai era exatamente o descanso espiritual que ele precisava. E como nós precisamos nos lembrar disso também. Isso me lembra uma frase de um dos pais da Reforma, Martinho Lutero. Certa vez ele disse assim: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu não posso sair de casa sem falar com Deus pelo menos umas 3 horas. Ou seja, eu estou tão ocupado que se eu não gastar umas 3 horas de oração, não vai dar tempo de fazer tudo. E com todo respeito, isso se aplica a mim. Tudo que eu falo para vocês, Deus falou comigo antes. Às vezes nós temos um cinismo espiritual. Eu não vejo como chamar de outra maneira senão cinismo espiritual. De modo que nós atrelamos a uma rotina atarefada a impossibilidade de gastar tempo com Deus. Isso é um absurdo. Me diga tudo, me diga que você não gosta de orar, me diga que você não sabe orar, me diga que você não tem paciência para orar, me diga que você tem sono quando ora, mas não me diga que você não tem tempo para orar, pelo amor de Deus. Porque você pode falar qualquer coisa, você não pode falar que você não tem tempo para gastar com Deus, não pode, nem eu nem você.
Ah, mas você não conhece minha rotina. Amigo, menos. Menos. Você não é tão ocupado assim. Ou será que Deus tem que marcar a hora na tua agenda? É assim que funciona? Não. E às vezes é assim que funciona conosco. E mais ainda, e eu já fiz isso muitas vezes, eu vou confessar para vocês. Uma outra forma de cinismo espiritual é dizer, não, eu não tenho necessariamente um tempo ali devocional, um momento para oração e para leitura da palavra, porque eu acho isso um pouco de legalismo, ter um horário. Na verdade, eu estou em comunhão com Deus o dia inteiro. Balela. Balela. Eu já falei isso, eu sei que é balela. Você pode estar em comunhão com Deus o dia inteiro. E você deve estar em comunhão com Deus o dia inteiro. Mas deixa eu te falar uma coisa que você já sabe. Se você não tiver um tempo separado com Deus, todo o restante do teu tempo não é a mesma coisa. Jesus Cristo, mesmo em meio à exaustão, e não é bronca não, viu gente? É conselho, é encorajamento. Às vezes eu vejo a cara de vocês assim, meio tentando decifrar para onde eu estou indo, né? Jesus gastava tempo a sós com Deus. Ele entendia o quanto isso é importante. Nós precisamos entender a importância desse tempo a sós com Deus. Billy Graham, o maior pregador do século passado, quando questionado sobre qual é o segredo ou ao que você atribui o sucesso do seu ministério, ele respondeu: todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ter tempo com meu Deus. E eu não sei como eu faria tudo o que eu fiz, pela graça dele, se não fosse esse tempo diário com ele, porque eu preciso. Nós precisamos. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo a você que você não precisa. Nós precisamos. Se Jesus precisava, zerou a questão, né? Se Jesus precisava, todos nós precisamos. E aí Jesus ora. E eu penso que Jesus ora, o texto não diz, mas ora também por eles. Quem sabe ora pela sua falta de entendimento, como nós veremos aqui. Quem sabe ora pelo fortalecimento da sua fé, que ainda era enfraquecida. E quem sabe ora até pela sua falta de compaixão, porque você se lembra que as multidões estavam famintas. E os discípulos queriam o quê? Dar no pé. Enquanto as multidões sem Deus precisavam de pão físico e espiritual, os discípulos estão pensando, nós temos que ir embora. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. O mundo vive uma crise hoje, eu falei isso na quinta-feira na nossa escola. Essa crise dos refugiados e a crise do terror. Eu não vou prolongar nisso porque dá pano para manga. Mas quantos cristãos eu tenho visto nas redes sociais e enfim, atrelando, e eu não vou entrar no mérito da religião, atrelando os refugiados à causa do terror. Podem ter sido infiltrados terroristas em meio aos refugiados? Não só podem, como acho que entrou um monte. Inclusive o Estado Islâmico admitiu que sim. Mas o que isso gerará em nós? Um coração endurecido, de modo que agora nós não seremos capazes de estender a mão a um necessitado? Quantas fotos nós queremos ver ainda daquele menino, como o menino Aylan, morto na praia, para o nosso bel prazer e para o nosso bem-estar. Que tragédia quando discípulos de Jesus Cristo perdem a capacidade de ter compaixão pelo próximo. Que tragédia. E talvez Jesus estava orando por isso também. E orando pelo seu retorno turbulento para casa. Mas ao anoitecer, versículo 47... o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então Jesus está num monte, e ele está vendo os discípulos. E eles chegam até o meio do caminho. É interessante que o Marcos nos fala isso, eu quero pensar com vocês. Mas eles encontram dificuldades, isso é um problema. Por quê? Porque o vento está contra. E a ideia aqui é que não é qualquer ventinho. Eles estão exatamente no meio do mar.
O que isso quer dizer? Que eles não estavam perto da margem, nem para voltar, nem para avançar. Quer dizer que eles estão no lugar mais fundo. O versículo também afirma que eles remaram até alta madrugada. Sabe o que isso quer dizer literalmente? Que eles foram para o mar da Galileia ao entardecer, como nosso texto diz, 6 horas da tarde, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. E a alta madrugada era o equivalente à 4ª vigília da madrugada. Isso é alguma coisa entre 3 e 6 horas da manhã. Eles estão remando há pelo menos 9 horas. Se eles estão no meio do caminho, eles já remaram mais ou menos de 5 a 6 quilômetros. Eles estão exaustos, eles estão à deriva, eles estão sem qualquer perspectiva, tanto avançar quanto voltar dá na mesma, e o pior de tudo, quem é que não está ali? Quem que devia estar ali e não está ali? Jesus. E aí eu pergunto novamente, você já se sentiu assim? Você já se sentiu em momentos na tua vida onde parecia que tudo era de uma vez só? Sabe aquela expressão desgraça pouco é bobagem? Sabe como é que é? É a mesma coisa quando quebra eletrodoméstico em casa, né? Não quebra só um, tem que quebrar tudo. Tem que quebrar fogão, tem que quebrar geladeira, tem que quebrar micro-ondas, tem que quebrar tudo, porque se não quebrar tudo, não vale a diversão. Tem que ser com emoção, né? E quando acontece alguma coisa em casa, acontece alguma coisa no trabalho, acontece alguma coisa na família, acontece alguma coisa em tudo. Você já se sentiu assim de verdade? E aí você quer orar e parece que você não dá conta de orar. Parece que você fala e tuas palavras não passam do teto. Você lê a Bíblia e você parece que está seco, porque você não consegue nem perceber Deus falando contigo através das Escrituras. Eu estou falando alguma novidade para alguém? Você está cansado, você está encurralado. E sabe o que é o pior disso tudo? Às vezes parece que Deus está longe. O pior não é a situação, o pior não é a dor, o pior não é a tragédia, o pior é se sentir sozinho no meio disso tudo. Ao ponto que você diz, eu não aguento mais. Eu já disse isso. Deus, eu não aguento mais. E aí quando eu falava não aguento mais, parecia que Ele não respondia. Eu falava, Deus, eu não sei se o Senhor está ouvindo, eu não aguento mais. Aí eu gritava mais alto. É a segunda tempestade que eles passam. Então você pensaria, peraí, já não aprenderam a lição? Primeira tempestade, mesma história, deu tudo certo. Agora é a segunda tempestade, bom, apliquem a sua fé. Não necessariamente. Porque na primeira tempestade, embora dormindo, Jesus estava no barco. Isso faz toda a diferença. Quando eu era bem pequeno, na escola bíblica dominical, na classinha do Ministério Infantil, eu aprendi uma música que dizia mais ou menos assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. E a música continuava. Isso é verdade, mas é mais uma verdade que não é exclusiva. Porque se Cristo está no barco, então tudo vai bem e o temporal passa. Mas e agora que Cristo não está no barco? Como é que a gente fica? Quando eu consigo ver Deus em meio às situações, é mais fácil. E quando parece que meus olhos da fé estão míopes, e eu vou tateando e eu não consigo ver Deus, eu não consigo pegar Deus. Eu não consigo ver a ação de Deus. Eu consigo ver a ação de tudo, até do capeta. Em algumas situações, eu só não vejo como Deus pode usar aquilo. Eu só não vejo como Deus pode estar no meio daquilo. Eu só não vejo como Deus pode me tirar daquilo. Mas tem mais uma lição que Jesus quer nos ensinar sobre fé. Que a fé não é apenas para quando nós vemos Deus. A fé é, sobretudo, para quando Deus parece estar ausente. E não que Ele esteja. Ele nunca está, Ele estava olhando tudo. Ele estava observando atentamente tudo o que acontecia. Mas naquele momento, e naquele barco, e naquela tempestade, os discípulos sentem-se como? Abandonados. Sozinhos.
Lamentações 3, 19 a 22 diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ou seja, eu estou pronto para desistir. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperanças. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Aleluia. Como é que nós agimos em meio ao sofrimento? Quando tudo parece estar naufragando. Ou simplesmente quando tudo parece estar longe demais, além das nossas capacidades de suportar. Foi o que nós vimos há algumas semanas com a filha de Jairo, não foi? O cara chega ali e fala: Senhor, minha filha está doente. Ok, vamos lá. E Jesus começa a caminhar, mas no meio do caminho uma mulher também doente se aproxima de Jesus, uma mulher com fluxo de sangue. E aí Jesus interrompe a caminhada para ministrar aquela mulher. Quando ele termina de ministrar aquela mulher, ele se volta novamente, progredindo na caminhada, mas chega uma notícia: a menina morreu. O homem chega para Jesus e fala: mestre, o senhor não precisa mais ir. Sabe por quê? Porque há situações em nossas vidas que são tão complicadas e tão adversas que nós chegamos inclusive para Deus e dizemos: não há nada mais a ser feito. Mas era tudo o que Jesus queria. Porque ele poderia curar mais um doente. Seria mais um milagre maravilhoso, mas seria mais um. Mas agora, Jesus ressuscitaria uma menina dos mortos. Isso era grandioso. Então Cristo não chega atrasado, é como com as irmãs de Lázaro. Chamaram Jesus e ele fala: tá bom, eu vou. Quando Jesus chega, Lázaro já está fedendo. Já tem 4 dias. E a irmã de Lázaro chega para ele, se ajoelha, se prostra diante de Jesus e fala: mestre, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Às vezes nós agimos como se Deus se atrasasse. Às vezes nós agimos como se Deus demorasse demais. Mas até as adversidades, Deus pode usar para o cumprimento do seu propósito nas nossas vidas. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eles estão exaustos, eles não têm perspectiva, e só então Jesus vai até eles. À alta madrugada, Jesus se dirige a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. A primeira coisa, por que Jesus vai até eles? Uma série de aplicações e de lições para nós. Para mostrar que ele jamais está alheio à situação. Eu não sei se você conseguiu perceber na leitura, mas Jesus só ia passar aparentemente. Jesus não ia parar. Ele estava quase passando por eles, quando, olha o versículo 49, quando viram andando sobre o mar e pensaram que fosse um fantasma, gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus ia passar para simplesmente dizer para eles, simbolicamente: vocês não estão sozinhos, eu estou aqui, eu estou passando por vocês, eu estou do lado de vocês, eu não estou alheio a essa situação. E como é bom saber disso, que não importa qual situação, por mais adversa que ela possa ser, Jesus Cristo está sempre presente. Mas a segunda coisa, por que ele se aproxima, por que ele vai até eles? Para desfazer alguns dos nossos conceitos equivocados. Os judeus eram supersticiosos, principalmente pescadores. E se eles vissem alguma coisa ali, algum vulto, eles pensariam: é um fantasma, é um espírito, e é um mau presságio. Ou seja, eles já estão no meio da tempestade, aparece um fantasma e eles falam: bom, agora é a certeza que a gente vai morrer mesmo. Então a coisa estava ruim, agora piorou. Isso é superstição. E às vezes o nosso medo é tão grande, quer dizer, é Jesus, não é um fantasma. Às vezes o nosso medo é tão grande que Deus está na nossa cara e nós não conseguimos reconhecê-lo como presente na nossa situação. Pior,
aquilo que é a solução, nós podemos até, de modo tão equivocado, olhar como mais uma tormenta. Então Deus se manifesta diante de nós e a gente se aterroriza, porque não o reconhece no meio da tempestade. Mas uma outra questão também, nesses conceitos equivocados, é que nós somos pragmáticos, isto é, às vezes parece que nós temos muitos métodos, né? E às vezes nós queremos transferir esses métodos para Deus. Então eu tenho um problema, então esse problema só pode ser resolvido dessa maneira. Então eu oro a Deus para que faça isso que eu quero que Ele faça. Mas Deus não está numa caixa. Jesus Cristo não está numa caixa. E Ele vem até eles de que maneira? Da maneira mais inusitada possível, caminhando sobre as águas. Quem é que caminha sobre as águas? Ninguém caminha sobre as águas. O que são as águas? São exatamente o problema. O fato de Jesus caminhar por sobre as águas é demonstração de que Ele pode fazer coisas diferentes, que Ele pode realizar milagres de maneira completamente diferente como nós pensamos, e mais do que isso, Ele demonstra que os nossos problemas estão todos debaixo dos seus pés. Qual é o problema? É isso aqui? Bom, então eu caminho sobre ele. Qual é a adversidade? Essa tempestade? Então estou eu aqui chegando por cima dela para mostrar que eu tenho controle da situação. Imediatamente ele lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Por que Jesus se aproxima deles? Número 3, para mostrar que Ele é a resposta à nossa aflição. Jesus diz: sou eu. E esse sou eu nos faz lembrar da revelação de Deus a Moisés e de tantas outras vezes no Antigo Testamento, onde o eu sou se bastava. E quando Deus se apresenta diante de nós dizendo sou eu, é como se Ele dissesse: sou eu, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você anseia. Sou eu, a resposta. Número 4, Jesus se aproxima deles para mudar o seu ânimo. Em uma outra versão, Jesus diz: sou eu, não tenham medo, tende bom ânimo. Porque é exatamente isso que nós precisamos quando nós estamos aflitos, não é? Ter nosso ânimo renovado. Às vezes parece que amigos, outras pessoas podem nos dar conselhos, mas parece que não muda nada. Apenas Deus olhando para nós e dizendo: tenha bom ânimo, eu quero transformar o teu ânimo. E isso de fato é uma revelação plena para as nossas vidas. Então versículos 51 e 52, subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Eu não vou nem comentar tanto por questão de tempo o tamanho desse absurdo. Eles acabaram de ver a multiplicação dos pães e o Marcos diz que eles não entenderam nada. Depois você lê em casa e medita sobre isso. Como é que não entendeu? Bom, eu vou comentar daqui a pouco. Mas Jesus ele se aproxima deles, número 5, para mostrar que há situações em que apenas podemos continuar através de uma intervenção divina. O que eles fizeram? Tudo que podia ter sido feito. Remaram, tentaram, usaram seu conhecimento como pescadores, tudo. Não é preguiça, não é que o cara está lá deitado em berço esplêndido, entendeu? O cara está tentando e a coisa não vai. Às vezes você já passou por isso também. Pô, você está sendo negligente no serviço. Não estou. Você está sendo negligente na tua casa. Não estou. Pô, a coisa não vai. Sabe por quê? Porque existem situações na nossa vida que nós só podemos prosseguir com uma intervenção divina. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Eles já haviam tentado, mas não ia. Cristo ele entra no barco para guiar os seus discípulos. É isso que Ele quer para as nossas vidas. Número 6, por que Jesus se aproxima? Para que nós possamos crer de modo claro em quem Ele é, não apenas no que Ele pode fazer. Às vezes a nossa relação com Deus está baseada no seu poder e não na sua natureza. Ou seja, eu creio em Deus porque Ele pode. Eu creio em Deus porque Ele faz. Eu creio em Deus
e creio que Ele vai fazer, creio que Ele pode fazer, creio que Ele vai realizar, creio que Ele vai me conceder, creio que Ele vai me abençoar, creio que Ele vai olhar minha situação, creio que Ele vai mudar a minha realidade. É muita ação e pouca natureza, entendeu? Quando Hebreus fala sobre fé, fala que fé é crer em quem Ele é, e que porque Ele é, somente então Ele pode fazer. Nós não cremos em Deus naquilo que Ele faz, nós cremos em Deus por causa daquilo que Ele é. Porque se nós crermos em Deus por causa daquilo que Ele faz, nós ficaremos com o coração endurecido, assim como os discípulos. Não importa o número de milagres que passam diante dos nossos olhos, porque pode multiplicar pão para 50 mil pessoas, continuaremos incrédulos, porque estamos fazendo um discurso de atitude e não de natureza. Os caras viram milagre pra caramba, e não entenderam. O que não entenderam? Que Jesus era o Messias. Não entenderam o mais importante. Não entenderam que o relacionamento se sobrepunha às relações de poder. E é triste quando nós lidamos com Deus através de uma relação de poder, e não em uma relação de amor. Nós cremos nele por quem Ele é, e Jesus vai até eles, e entra no barco, e muda a situação, não para que eles saibam que Ele tem poder para acalmar a tempestade, mas para que eles saibam que Ele os ama. É uma questão de relacionamento. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. E aí nós pensamos, bom, finalmente descanso, não é? Não se engane. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que Ele estava. E aonde quer que Ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Sabe por que Jesus vai até eles? E esse é nosso último ponto, para nos mostrar que o nosso resgate não é apenas para o nosso próprio benefício. Sabe por que Jesus nos salva? Em primeiro lugar, para estar conosco, isso nós já entendemos. Em segundo lugar, para que outros saibam que eles também podem estar com Ele. Por que Jesus nos salva? Para que nós, no serviço a Ele, possamos servir o próximo. Para que diante das multidões sem Deus, carentes de absolutamente tudo, espiritualmente, emocionalmente, afetivamente, às vezes materialmente, que eles possam encontrar em nós a resposta de Deus para o sofrimento humano, porque nós sofríamos, nós ainda sofremos, mas não sofremos como quem não tem esperança. Jesus vai até eles e salva-os, para que através da vida deles fosse gerado testemunho. A mesma verdade conosco. Deus não te salvou, Deus não me salvou para gerar espectadores. Deus me salvou e Deus te salvou para que através da minha vida e da tua vida Ele pudesse gerar testemunho de quem Ele é, e então do que Ele pode fazer, e sobretudo do que Ele já fez na cruz do Calvário, ao se entregar por amor a cada um de nós, ao se entregar por amor à humanidade. Que no meio das adversidades e das tempestades das nossas vidas, nós possamos lembrar de uma palavra como essa, que Ele jamais está alheio, e que mesmo que não pareça, Jesus Cristo pode transformar as maiores dificuldades e nossas maiores dores em algo que gere testemunho para a sua glória e amadurecimento do nosso espírito. Amém?